Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 27 de maio. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Medalha comemorativa dos 300 anos da comarca do Cerro é entregue a agraciados. TJMG mantém condenação de motorista que atropelou idoso. Tribunais do Júri de Belo Horizonte recebem inscrições de jurados para 2025. STF proíbe questionamentos sobre histórico de vida da mulher vítima de violência. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lima. E eu, Cid Marcos. Medalha comemorativa dos 300 anos da comarca do Cerro é entregue a agraciados. O repórter Nilton Cunha fez a cobertura da solenidade e tem as informações. O coordenador da comissão criada para organizar a programação comemorativa dos 300 anos de criação da comarca do Cerro, desembargador Armando Freire, representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, nesta sexta-feira, na solenidade de outorga da medalha comemorativa dos 300 anos da comarca, entregues a 21 personalidades. O evento foi realizado no Fórum de Mundo Lins, sede da comarca do Cerro, e também contou com a presença do superintendente da Memória do Judiciário do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brande. A medalha comemorativa é destinada às pessoas que prestaram relevantes serviços à comarca. A honraria entregue a servidores, advogados, promotores, defensores e outros membros da sociedade foi criada por meio da Portaria Conjunta 1057 de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Repórter Nilton Cunha. O GMF de Minas, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas no âmbito do TJMG, realizou 4 inspeções em unidades prisionais do Estado. No CERESP, Centro de Remanejamento do Sistema Prisional Gameleira, na capital, e na penitenciária Professor Jason Soares Albergaria. Em São Joaquim de Bicas, a equipe do Judiciário Estadual foi acompanhada por integrantes do recém-criado Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário da Justiça Federal da 6ª Região. Foram visitadas ainda unidades prisionais de Nova Lima e Lagoa Santa. As visitas com integrantes do TJMG e do TRF6 marcaram o início de uma iniciativa conjunta entre os dois tribunais para o monitoramento das unidades do Estado que abrigam presos estaduais e também custodiados federais. Uma nova inspeção conjunta deve ser marcada nas próximas semanas, dessa vez na penitenciária Nelson Hungria, que é a unidade de referência para o acautelamento de presos federais. Atualmente, Minas Gerais não tem nenhum presídio federal. Por isso, os presos federais cumprem penas em unidades fiscalizadas pelo GMF de Minas. TJMG mantém condenação de motorista que atropelou idoso. Flávia Carneiro. A decisão da segunda instância mineira estabelece indenização de R$100 mil por danos morais à viúva do homem que foi atropelado e morto em acidente de trânsito. O valor foi fixado pela 18ª Câmara Cível do TJMG, que manteve sentença da comarca de Monte Belo, no sul do estado. A viúva afirmou nos autos que o motorista fugiu sem prestar socorro depois do atropelamento. No processo, consta que o idoso morreu em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito. O motorista argumentou na defesa que não existem provas de que o acidente tenha ocorrido por culpa exclusiva dele ou que estivesse embriagado, como teria sugerido a autora da ação. Disse ainda que a vítima era uma pessoa idosa, com problemas de audição e locomoção, se encontrava sozinho em uma estrada rural, sem qualquer iluminação e em lugar de pouca visibilidade e apareceu de forma abrupta na via. Os argumentos do réu não foram aceitos na primeira instância e, diante disso, ele recorreu ao TJMG, que confirmou o entendimento de primeiro grau. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, tribunais do Júri de Belo Horizonte recebem inscrições de jurados para 2025. E mais, STF proíbe questionamentos sobre históricos de vida da mulher vítima de violência. Voltamos em instantes. Tribunais do Júri de Belo Horizonte recebem inscrições de jurados para 2025. Voltamos com Flávia Carneiro.
Estarão abertas de 3 de junho a 15 de setembro as inscrições para atuar como jurado voluntário em 2025 nos tribunais do júri da primeira, segunda e terceira presidências de Belo Horizonte. Os jurados selecionados vão compor uma lista geral. 7 serão escolhidos para integrar os conselhos de sentença responsáveis pelo julgamento de acusados levados a júri popular. Os requisitos necessários para quem deseja ser jurado, previstos no Código de Processo Penal, incluem ter mais de 18 anos, residir na capital mineira, ser alfabetizado e não ter antecedentes criminais. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Os jurados são responsáveis por julgar crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, como homicídio, aborto, infanticídio ou induzimento ao suicídio. Durante os julgamentos, decidem pela culpa ou inocência com base nas respostas dadas aos quesitos formulados pelo juiz presidente do Tribunal do Júri. Ao magistrado, cabe proferir a sentença de acordo com a decisão dos jurados, estabelecendo o tempo da pena a ser cumprida em caso de condenação. O Tribunal do Júri é composto por um juiz de direito e 25 jurados, que são sorteados a cada mês entre os que compõem a lista. Desses 25, apenas 7 integram o chamado Conselho de Sentença, que é o grupo responsável por decidir se o réu será condenado ou absolvido. Para cada sessão de julgamento, é formado um conselho de sentença. O trabalho do júri não é remunerado. Os jurados inscritos e sorteados que comparecem às sessões do júri têm direito a uma certidão de comparecimento e esses dias não podem ser descontados no salário. Mais informações e a ficha de inscrição estão disponíveis no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Seminário aborda os desafios da adoção na atualidade. Detalhes com Kátia Matos. Capacitar e atualizar profissionais envolvidos com o processo de adoção de crianças e adolescentes. Esse foi o objetivo do seminário Desafios da Adoção na Atualidade, realizado no auditório do Tribunal Pleno do TJMG. O desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, corregedor-geral de Justiça e presidente eleito do TJMG, falou sobre a importância de se discutir a adoção. Nós trabalhamos muito nesse sentido, tanto nas adoções nacionais quanto internacionais. Nós tivemos recentemente um encontro também da Autoridade Central da Adoção Internacional. Então o trabalho é nesse sentido, de proporcionar uma vida digna para essas crianças e adolescentes que estão abrigados. O seminário foi promovido pela COINGE, Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG, com o apoio da EGEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. O segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Renato Dresch, representou o presidente José Arthur Filho e fez a abertura oficial do seminário. Essa discussão ampla, essa conscientização da sociedade, da importância desse ato, esse é imprescindível que se realize de forma contínua e de forma constante. Que algumas pessoas resgatadas podem mudar a sociedade devagarzinho. São trabalhos de gotas e gotinhas que são realizados. Sempre falo, precisamos na vida colocar uma vírgulazinha, uma gotinha em algum lugar, isso transforma a sociedade. São pequenas ações que têm grandes resultados. A palestra de abertura foi sobre a entrega voluntária de recém-nascidos para a adoção e as estratégias para um trabalho em rede nas comarcas. Logo depois, um painel expôs a importância da busca ativa do SNA, Sistema Nacional de Adoção. A preparação das pessoas que querem adotar e os caminhos para se tornarem famílias também foi um dos temas abordados. A última palestra foi sobre os impactos do abandono e da devolução de crianças que foram adotadas. A desembargadora Alice Birchel, superintendente da COINGE, disse que a população precisa receber informações constantes sobre a adoção.
Há muito desconhecimento ainda sobre os meios de se adotar, como fazer para se adotar. As pessoas, às vezes, por bondade mesmo, elas têm uma criança de forma irregular em casa, né? Porque querem ajudar um vizinho ou uma pessoa que deixou uma criança com elas vão criando, a gente chama isso, né? Eu estou criando essa criança. Isso é uma forma irregular. Então, é preciso que a sociedade entenda o que é a adoção também. O seminário foi dirigido para magistrados, assessores, assistentes sociais, psicólogos, oficiais judiciários e estagiários de psicologia e serviço social do TJMG, além de profissionais de outras instituições relacionadas à adoção de crianças e adolescentes. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. STF proíbe questionamentos sobre histórico de mulher vítima de violência. René Almeida. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a prática de questionar a vida sexual ou o modo de vida da vítima na apuração e julgamento de crimes de violência contra mulheres. Caso isso ocorra, o processo deve ser anulado. O entendimento é de que perguntas desse tipo perpetuam a discriminação e a violência de gênero e vitimiza duplamente a mulher, especialmente as que sofreram agressões sexuais. De acordo com a decisão, o juiz responsável que não impedir esta prática durante a investigação pode ser responsabilizado administrativa e penalmente. O magistrado também não pode levar em conta a vida sexual da vítima no momento em que fixar a pena do agressor. O plenário também ampliou o entendimento para alcançar todos os crimes envolvendo violência contra a mulher, e não somente casos de agressões sexuais. Da agência Rádio Web, René Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas, às 14h30 o programa Melodia e também acompanhe o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde a todos.